Linha Direta com a Justiça tem sequência. Vamos receber mais um convidado agora para falar sobre lei de estatais. É um assunto que está sendo debatido pelo Congresso Nacional como alternativa, para se, de alguma forma, tentar mudar o preço de alguns produtos que aumentaram muito por causa da pandemia e também da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Principalmente nós estamos falando aqui da questão da Petrobras e do preço da gasolina. Para esse bloco do Linha Direta com a Justiça, nós vamos convidar aqui para o programa o advogado João Negrini Neto, que é sócio da Dalpozo Advogados, doutorando, mestre, especialista em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Doutor João, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes para debater um tema tão atual e tão importante. O senhor que é um dos grandes especialistas do tema no assunto no país. Uma honra recebê-lo, viu? Seja bem-vindo. Pedro, a honra é toda minha. Queria registrar aqui minha gratidão e minha alegria de participar do Linha Direta com a Justiça e deixar registrado aqui um grande abraço a você pelo convite, ao Dr. Calandra, que eu também tanto admiro. Doutor João, vamos começar então explicando o que é a lei das estatais. Por que essa legislação foi incorporada no nosso ordenamento jurídico? Ela data de 2016, da gestão do presidente Michel Temer e, pelo que eu estudei aqui para a entrevista com o senhor, é considerada aí um marco importante para o direito administrativo brasileiro, né? Sem dúvida, Pedro. Desde a promulgação da Constituição de 88, havia a previsão da criação de uma lei que estabelecesse o estatuto jurídico das empresas estatais e sociedades de economia mista, né? E nós tivemos aí um grande ato de 1988 até 2016 sem que houvesse a promulgação de uma lei nesse sentido, né? Então as empresas acabaram por se organizar da forma com que elas entendiam mais adequada e nós vimos aí uma proliferação de regimentos internos diferentes, inclusive, em boa parte, regulamentando tanto as questões estruturais, societárias, quanto regulamentos de compra, de execução contratual e etc. E foi exatamente nesse sentido que a Lei das Estatais de 2016 veio a regulamentar, preenchendo esse vazio constitucional. E essa lei, ela vale para a União, para os estados e também para os municípios, para empresas públicas e empresas de economia mista que estejam ligadas a esses entes federativos, né, doutor? Exatamente. Ela é válida a todos os entes da União, né, dos estados e dos municípios, e ela também se aplica às empresas públicas, que são aquelas que são controladas integralmente pelo Estado, e também aquelas sociedades de economia mista, que tem uma maioria de capital ou de votos ou de ações com direito a voto pertencentes ao Estado. Qual o balanço que pode ser feito dessa lei? Ela foi positiva para o país? Olha, sem dúvida, né, Pedro? Eu acho que é importante a gente situar o momento histórico em que ela foi promulgada, né? Apesar, e aliás, como já dissemos aí, havia esse grande ato, pois não havia regulamentação, apesar da previsão constitucional, e muitos atribuíram essa falta de regulamentação geral a alguns acontecimentos recentes aí que nós vimos na nossa realidade, e aí eu me refiro mais especialmente até à própria Operação Lava Jato, né? Muitos críticos diziam que um dos fatores que levaram aos atos que foram cometidos junto à Petrobras foi exatamente a ausência de uma regulamentação central das contratações e das licitações. Isso permitia que as empresas públicas, de certa forma, estabelecessem um regulamento mais aderente às próprias vontades, o que, na verdade, não seria talvez o mais adequado, né? Portanto, a lei veio a preencher e a regulamentar, como você bem colocou aí, em relação a todos os entes da União, dos estados e dos municípios, estabelecendo um regime único, tanto do ponto de vista estrutural societário, quanto do ponto de vista de contratações. Em linhas gerais, a lei ela trouxe sim um grande avanço, né? Ela estabelece, por exemplo, uma série de regras de compliance, de governança, de integridade, de transparência. Então, por exemplo, os dirigentes e o conselho de administração dessas estatais, eles são obrigados a veicular informações ao mercado, num dever de estabelecer um diálogo direto aí com os acionistas e com a população, são obrigados também a divulgar relatórios de performance, inclusive, dando satisfação aí aos andamentos dos trabalhos das empresas, né? Estabelecendo aí uma certa regra
de integridade para tudo que se realiza dentro do âmago das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E também em relação à sua estrutura, ela trouxe questões bastante inovadoras e interessantes. É importante a gente deixar registrado aqui que também a criação da lei das estatais, ela veio como uma forma tentar dar um pouco mais de eficiência e de agilidade às empresas estatais, né? As estatais, elas acabam, principalmente aquelas que exploram a atividade econômica, né, ou que vendem os seus bens no mercado, elas acabavam ficando num limbo ali entre a administração pública e as empresas privadas. Elas não conseguiam, de fato, competir com as empresas privadas, porque as estruturas delas eram muito inchadas, então elas precisavam fazer licitações, elas precisavam estabelecer concursos públicos, elas tinham grandes dificuldades em relação à demissão eventual de funcionários que não estivessem performando e etc. Então, a lei das estatais ela veio também a tratar sobre esses assuntos, e a pretexto de dar uma maior eficiência, ela também introduziu algumas vedações para nomeações aí políticas nos quadros dos conselhos e da direção das empresas estatais. Então, por exemplo, a lei estabeleceu que há necessidade de se avaliar uma experiência prévia dos diretores ou dos membros do conselho, né? E aí tem uma série de regras, é preciso que a pessoa estivesse desempenhando serviços com o cargo que ele vai ocupar. E, por fim, também estabelece em relação estrutural uma série de vedações, e eu destacaria aqui as vedações expressas, que atingem não só a pessoa do nomeado, mas também aos seus parentes consanguíneos até terceiro grau. E a lei estabelece, portanto, vedações de nomeação para esses cargos, para ministros, secretários de Estado, secretários municipais, a depender da unidade em que a empresa pública está centrada, a ocupantes de cargo de comissão dentro da própria administração, a membros de partidos políticos, membros da cúpula diretiva de determinados partidos, também titulares de mandato no Poder Legislativo. Então, na minha concepção, a lei veio a trazer um regulamento pressupondo que um trato mais profissional da nomeação e uma avaliação mais curricular da direção e da composição dos quadros dessas empresas estatais seria suficiente, ou pelo menos um avanço para fins de se alcançar uma maior eficiência no desempenho das atividades dessas estatais, né? Enfim, então, sem dúvida nenhuma, a lei trouxe grandes avanços, né? Eu destacaria, além desses, também as questões relativas à eficientização do procedimento de compras, né? As compras públicas, elas se tornaram aí para as... perigoso mexer na lei das estatais. Esse instrumento da medida provisória é um instrumento legal para algum tipo de modificação nessa legislação? Cabe à medida provisória fazer essas alterações ou o caminho deveria ser outro, se é que nós deveríamos mexer em algum ponto da lei das estatais? Olha, Pedro, é uma ótima pergunta, né? É difícil, todavia, a gente fazer uma avaliação de um diploma que ainda não foi, de fato, promulgado, né? Mas, mesmo assim, me parece que existem algumas questões prejudiciais, aí, preliminares, talvez, que são dignas de nota e de atenção, né? A primeira delas é exatamente o conteúdo do dispositivo constitucional que previa a criação das leis estatais, né? A Constituição, lá no artigo 173, parágrafo 1º, ela dizia que a lei estabeleceria o estatuto jurídico das empresas públicas estatais, né? E não à toa que essa lei ficou em discussão aí por 28 anos no Poder Legislativo, né? Pode-se entender que, ao estabelecer dessa maneira, a Constituição endereça o diálogo e a democratização da estruturação dessas empresas, né? Fazendo com que o processo legislativo deva ser respeitado, né? Portanto, a participação de todas as câmaras temáticas, a discussão jurídica aí de cada um dos pontos da lei das estatais, né? Enfim, então, me parece que esse é um grande ponto. Muito embora a medida provisória, ao final e ao cabo, ela venha eventualmente a ser convertida em lei, passando a produzir os seus efeitos tal como lei regular, o fato é que todo esse processo precedente
legislativo, ele acaba não sendo percorrido também. A gente sabe que é algo que acaba sendo tocado a uma pressa bastante grande, há 120 dias aí para o governo conseguir transformá-la em lei. Então, me parece que esse é um primeiro ponto de atenção que talvez traga alguma dificuldade aí no endereçamento dessa alternativa. E tem um outro ponto que também não diz respeito ao mérito da medida provisória, mas sim é uma questão preliminar, que é o fato de também outro dispositivo constitucional, e aí eu me refiro especialmente àquele que regulamenta as medidas provisórias no artigo 62, ele estabelece que, muito embora seja de fato uma prerrogativa do presidente da República de se estabelecer ou de se promulgar medidas provisórias, as medidas provisórias elas não podem versar sobre assuntos, por exemplo, relativos a direitos políticos, né? Ora, é possível de se fazer uma interpretação que para que uma pessoa comum ocupe um cargo de tamanha expressão dentro de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, portanto, umbilicalmente ligada ao Estado, né, ela precisa de fato estar com o pleno, não esteja, pelo menos, abarcada por nenhuma proibição da lei eleitoral, por nenhuma condenação, por exemplo, em termos de improbidade administrativa, etc. e tal. Então, me parece que, eventualmente, querer alterar a estrutura dessas vedações e dessas condições de nomeação por meio de uma medida provisória poderia, eventualmente, violar esse dispositivo constitucional, na medida em que você alteraria o regime, vamos dizer assim, da nomeação para esses cargos, impactando aí direitos políticos, não só daqueles que pretensamente ocuparão esses cargos, mas como também direitos políticos intrínsecos inerentes à ocupação desses próprios cargos. São dois pontos aí que me parecem fundamentais de serem endereçados, né? Enfim, independentemente do conteúdo da medida provisória, são pontos de atenção que, no meu modo de entender, o governo vai ter que refletir bastante a respeito disso para evitar desdobramentos piores aí no futuro. Né? Exatamente. Nós estamos recebendo hoje aqui, para nossa satisfação, no Linha Direta com a Justiça, o advogado João Negrini Neto, que é sócio de Dalpozo Advogados, doutorando, mestre, especialista em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Vamos citar exemplos aqui para os nossos ouvintes, né, de empresas que foram abraçadas pela lei das estatais, né, além da Petrobras. Quais são as outras empresas aí de conhecimento público que também passaram a ter esse regime com estatuto, administração independente, governança, transparência, tudo aquilo que se preza, né, para uma empresa, seja ela pública ou privada? Olha, Pedro, a gente pode citar aqui no âmbito do estado de São Paulo, a Sabesp, que é uma empresa de ponta, uma das maiores atuantes no mercado de saneamento básico do mundo, seguramente a maior da América Latina. Inclusive, a lei das estatais ela também não engessa, né, os procedimentos internos de compra e de contratação das empresas estatais. A propósito, na semana passada nós tivemos o prazer de promover aí uma discussão com agentes da Sabesp responsáveis por promover uma atualização no regulamento de compras. Então, o interessante da lei também é que ela permite uma certa maleabilidade, porque a gente sabe que, evidentemente, você tratar resíduos e fazer uma coleta e destinação final de água potável não é um mesmo serviço do que você comercializar petróleo e explorar uma atividade semelhante à Petrobras, né? Mas eu diria que as principais aí são, de fato, essas empresas que a gente costuma, inclusive, utilizar no nosso dia a dia, né? O metrô, a grande parte dos metrôs é constituída ou como empresa pública ou como sociedade de economia mista. As empresas de trens metropolitanos, então aqui no caso de São Paulo estaria a CPTM, a gente tem, como já dito, a Sabesp, enfim, você chama aí de empresas e uma grande parte, aliás, inclusive em âmbito federal, né, como a própria eletronuclear, enfim, como outras empresas que a gente pode mencionar, e essas questões aqui inerentes à lei
das sociedades e das sociedades de economia mista e das empresas públicas também são aplicáveis para realidades em que o Estado detém ali uma participação relevante de determinada empresa. Então, por exemplo, há regulamentos e há previsões na lei das estatais de que, embora o Estado seja minoritário numa determinada empresa, e aí eu citaria talvez o exemplo da Infraero, na qual o Estado é sócio minoritário em alguma parte das concessões de aeroportos, há uma série de dispositivos da lei que também passam a ser exigíveis a essas empresas. Então, assim, é exatamente para regulamentar aquela realidade em que o governo precisa agir, que, portanto, de fato, precisa haver uma transparência, precisa haver uma motivação, precisa haver uma impessoalidade, porque, ao final e ao cabo, nós estamos falando aqui de recursos públicos, né? Mas, por outro lado, você também não pode minguar a eficiência dessas mesmas empresas que acabam competindo no mercado privado com outras empresas aí de ponta do setor, né? Um fator interessante aí também da lei de contratações e de licitações é de que a lei das estatais passou a prever também a possibilidade dessas empresas fazerem alianças estratégicas, né, ou parcerias estratégicas para o aprimoramento e o aproveitamento de oportunidades de negócio, né? Então, por exemplo, havia antigamente uma discussão muito grande a respeito de como que as estatais deveriam escolher os seus parceiros para se enveredar sobre novos projetos. Então, para se ter uma ideia, há tempos atrás cunhou-se aí uma jurisprudência de que para abrir uma simples conta em banco, uma conta de investimento, algo para nós é absolutamente trivial, seria necessário que essas empresas estatais abrissem um procedimento licitatório para se escolher dentro de órgãos públicos ou de bancos públicos qual era aquele que oferecia as melhores condições para ele, né? Enfim, isso demonstra, e aí a lei das estatais trouxe também um grande avanço no que se refere a possibilidade de se estabelecer parcerias estratégicas para melhor aproveitamento e oportunidade de negócios, né? Enfim, então tornou-se muito mais fácil também a celebração de algumas outras alianças que venham a ser feitas por essas empresas com a finalidade de entregar lá na ponta um resultado mais favorável aos seus acionistas e, no final das contas, até ao próprio Estado, né? Em boa parte, Pedro, o que a gente pode também destacar é que, além de ser aí uma reação nítida aos acontecimentos da Operação Lava Jato, a lei das estatais ela procurou incorporar também alguns procedimentos de compra que já eram bastante consagrados nas diretivas da União Europeia. Tá? Mas talvez ela tenha perdido a oportunidade de tratar dessa questão de uma forma um pouco mais efetiva, né? Existem diretivas na União Europeia aplicáveis, portanto, a todos os países, ao máximo a celebração de licitações pelo critério de menor preço, né? Porque todo mundo que está acostumado a fazer compra em supermercado e escolhe os seus produtos ali na gôndola sabe que, às vezes, não só aquele produto que custa mais barato é aquele que entrega um melhor resultado no final. Então, é um exemplo clássico do copinho de plástico de café. Às vezes você compra o mais barato e é obrigado a usar dois, então o barato sai caro. É o exemplo do detergente que você vai lavar a louça e você é obrigado a ficar reabastecendo a esponja toda hora, porque a qualidade é bastante sofrível. Então, na União Europeia, as diretivas já foram introjetadas de maneira que há uma indução de que os estados não façam licitação pelo critério de menor preço. Infelizmente, perdemos talvez uma oportunidade de endereçar também essas questões de uma forma assim tão objetiva aqui no nosso país, né? E alguns outros pontos que me parecem interessantes aí, que foram regulamentados também pela lei das estatais, depois com reflexos aí na própria lei de licitações, né, atualmente promulgada, são questões aí que também facilitam o processo de contratação. Então, permitem, por exemplo, que aquele que tem um projeto inovador, de fato, ofereça aquilo formalmente para a administração e se estabeleça ali uma tratativa para se avaliar se aquele produto, de fato, é importante ou não para a administração. E aí eu estou me referindo mais aos procedimentos de manifestação de interesse, né?
Os particulares interessados em contratar com a administração também podem startar eventualmente esses procedimentos, e não apenas ficar guardando a publicação em diário oficial de uma expectativa de compra ou de um edital de licitação. Além de outros procedimentos ali que também encurtam o processo de contratação, como pré-qualificação permanente. Então, todos aqueles que queiram se estabelecer como potenciais prestadores de serviço de uma determinada estatal, podem previamente estabelecer ou se registrar como naquele rol de fornecedores, de maneira que em algumas determinadas compras o governo pode restringir, o governo, quando eu digo, na verdade, são as empresas estatais, né? Elas podem restringir o universo dessa competição às empresas que já estejam aí registradas. Então, o que a gente verifica, e aí retomando a nossa conversa inicial, é que, de fato, a lei das estatais tentou trazer uma maior eficientização à atuação dessas empresas públicas e de economia mista, né? Tentando agilizar o processo de compra e desburocratizar, em certa medida, as licitações e as contratações, mas, por outro lado, também buscando estabelecer regras que são um pressuposto de uma gestão técnica e eficiente, como essas regras de vedação de nomeação de diretores e de membros de conselho, que têm atrás de si um pressuposto de que você, tornando a administração mais profissionalizada e mais capacitada, você acaba entregando também lá na frente um produto de melhor qualidade e um resultado final mais favorável aos acionistas, né? Muito bem, aprendemos aqui no Linha Direta com a Justiça hoje sobre lei de estatais com o advogado João Negrini Neto, que é sócio do Dalpozo Advogados Associados, doutorando, mestre, especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutor João, foi um prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela aula aqui, até uma próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. Imagina, Pedro, eu que tenho a agradecer aí pelo convite, deixo aqui registrado de novo a minha admiração por você, pelo Dr. Calandra. Estamos às ordens aí para o que precisarem, e sempre que quiser bater algum papo por algo que a gente possa dar uma opinião, é sempre um prazer. Voltaremos a nos falar em breve. Obrigado, viu, doutor João? Esse foi o Link com a Justiça, aqui pela Rádio Bandeirantes. Você também acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial todos os programas. Pode compartilhar à vontade aí com os seus contatos e rever os melhores momentos, claro, quando quiser. Linha Direta com a Justiça, sempre pela Rádio Bandeirantes.